Deus é bom demais! Mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é o princípio das primícias. Em Ageu, no capítulo 1, verso 10, está escrito: Por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Quando a gente vai meditar nessa passagem, grande é a palavra de correção do Senhor. Meu Deus do céu, hein, gente? Eu não vou dar mole não e eu quero também que você não dê. O que estava acontecendo aqui nesse contexto? Os israelitas diziam o seguinte, abre aspas, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa do Senhor. Contudo, pessoal, as escrituras revelam que as mesmas pessoas que tinham dito isso, que não era oportuno reconstruir o templo do Senhor naquela época, elas estavam, na verdade, construindo casas de fino acabamento para elas mesmas. Enquanto isso, o templo permanecia em ruínas. Então, Deus vai dizer que a razão pelo qual o orvalho havia sido retido e os frutos do trabalho de Israel haviam cessado era pelo fato de que o povo de Israel tinha deixado o templo sobre os escombros, ao passo que cada um deles só estava dando atenção à sua própria casa e a seus próprios bens. Quão precioso é isso, hein? Meu Deus do céu! Esse é um princípio poderoso que nós vamos aprender aqui hoje. Deus está exortando o seu povo, Deus está exortando Israel quanto a uma preciosa lei espiritual, é a lei das primícias, ou o princípio das primícias. E esse princípio, pessoal, foi estabelecido desde a época de Caim e de Abel. E você precisa entender que toda lei ou princípio possui uma consequência caso ele seja quebrado, e, obviamente, ele também tem uma consequência se for observado. E o que eu quero fazer, e obviamente o que eu quero que você faça também, é observar os princípios de Deus. Vamos lá, ninguém escapa disso, é líquido e certo, acontece e funciona com todo mundo. Honrar ao Senhor com as primícias pode ser ou não a diferença entre a bênção e a maldição na vida de qualquer pessoa. Portanto, Israel, nesse caso aqui, é amaldiçoada pelo próprio Deus, porque, obviamente, o Senhor não pode negar a si mesmo, então ele precisa cumprir seus princípios. Israel deixou o Senhor em segundo plano, pessoal. Todos haviam voltado do cativeiro e o templo estava destruído. E os caras estavam se importando, na verdade, em primeiro lugar, com a si mesmo, com as suas próprias casas, ao invés de se importarem com um templo que era de Deus. E por causa dessa atitude, a bênção do Senhor não pôde mais repousar sobre eles. Aprenda então, pessoal, que primeiro você precisa se voltar para o Senhor e somente depois você se volta para as suas próprias coisas. O maior mandamento que Deus nos deu foi: ame ao Senhor, o teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Além disso, a gente também vai encontrar nas Escrituras os versículos que vão dizer, por exemplo, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E por aí vai. Mas como é que você pode fazer isso na prática? Talvez você está me perguntando isso agora. Honre ao Senhor, meu amigo, dando a Ele o primeiro de tudo que você tem ou o primeiro de tudo que você tem feito. Isso é verdade para todas as áreas da sua vida, sejam elas espiritual, devocional, profissional, familiar, financeira, enfim, não importa a área. O que importa é que primeiro precisa ser o Senhor. Faça isso para honrar a Deus, demonstrando que na sua vida Ele está acima de tudo. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, porque Tu és santo, santo, santo. Deus, no nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Me ajuda, Pai, eu preciso do Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Deus, e me ajude a pensar em Ti em primeiro lugar. Senhor, me ajuda a estabelecer no meu dia a dia uma rotina em que o Senhor é honrado em primeiro lugar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja a primazia dos meus pensamentos, das minhas ações, dos meus desejos e das minhas intenções. Me ajuda, Senhor, a reconhecer em cada coisa que eu faço que o Senhor precisa vir em primeiro lugar. Perdão, Pai, por todas as vezes
que eu te dei aquilo que sobrou, ou, muito pior, por todas as vezes que nada te dei. Pai, que eu encontre prazer, Pai, é isso que eu oro, que eu encontre prazer e alegria em te valorizar e te agradar, Pai. E que cada vez mais, nas pequenas decisões e escolhas do meu dia a dia, eu possa te colocar em primeiro lugar. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. O desafio do dia de hoje é: amanhã, a primeira coisa que você vai fazer será falar com Deus, dando a Ele, meu irmão, a primícia do seu dia e do seu tempo. Abra o seu olho e fale com Deus. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo Jordão e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça nunca, não se esqueça jamais, que Deus é bom.